Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Será que nós estamos preparados para enfrentar com amor e com sabedoria a chegada da terceira idade? Na última edição do jornal Folha Espírita, nós tivemos um artigo que traz reflexões sobre a importância de vivermos essa fase da vida com fé e com compreensão, e mesmo de sabermos também auxiliar aqueles que nós amamos e que se encontrem diante de alguma limitação física nessa fase da vida. Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Recentemente, o cantor e músico Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpus de Levy, o DCL, uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável, que tem como sinais e sintomas principais a chegada de alucinações visuais, tremores, rigidez e lentidão de movimentos, flutuações cognitivas, distúrbios do sono, incontinência urinária, entre outros sintomas. E o Dr. Luiz Gustavo Mariotti, que é médico geriatra, com área de atuação na medicina paliativa e coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médico Espírita do Brasil, escreveu na última edição do jornal Folha Espírita sobre a situação do cantor. E ele explicou que, ao contrário da doença de Alzheimer, que normalmente apresenta a perda de memória como um primeiro sintoma, a DCL caracteriza-se por comprometimentos precoces da atenção, das funções executivas, e a memória vai sendo afetada posteriormente no curso da doença. Os primeiros sintomas vão incluir dificuldades para dirigir, como, por exemplo, se perder, calcular mal uma distância, não enxergar placas de trânsito ou outros veículos,
além de prejuízos no desempenho da rotina diária. Foi o filho de Milton Nascimento que revelou pelas redes sociais o quadro de saúde do seu pai. E ele foi além, deixando claro que aquele seria provavelmente o último pronunciamento dele em relação à saúde do pai. Com muita sensibilidade e gratidão, ele escreveu um depoimento que dizia assim: "Eu venho tentando retribuir todo o bem, o amor, o cuidado e o carinho, dando o máximo de dignidade e conforto que ele possa ter e merecer nesse momento. Desde o momento em que o universo nos colocou um no caminho do outro, nós somos inseparáveis e invencíveis. E seguiremos assim enquanto estivermos juntos nessa vida." Atualmente, como o Dr. Luiz Gustavo lembrou no seu artigo na Folha Espírita, nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável, que vai de 2021 a 2030, uma agenda de ações liderada pela Organização das Nações Unidas e que tem como objetivo sensibilizar os governos, os gestores de saúde, agências internacionais, profissionais, sociedade civil, para melhorar a vida das pessoas idosas, tanto das famílias como das comunidades como um todo. Ao mesmo tempo, de forma inédita, nós atravessamos um período de transição demográfica, porque cada vez mais as famílias têm menos filhos e a população idosa supera o número de jovens entre 15 e 24 anos. Com cerca de 15% da população brasileira composta por pessoas idosas, os desafios quanto aos cuidados de saúde, de segurança, suporte social, preservação da autonomia e independência dessa população são enormes e tendem a crescer. Pessoas com demência, seus familiares e também cuidadores necessitam de mais informação e de ações concretas para que possam ter os seus direitos garantidos e o acesso universal à saúde. Os números impressionam. Estima-se que quase 2 milhões de pessoas vivam com demência no nosso país, representando aproximadamente 8,5% da população idosa brasileira. Até 2025, esse número pode triplicar. Com isso, o Dr. Luiz Gustavo Mariotti sugere algumas reflexões para todos nós. Por exemplo, e se eu tiver demência no futuro, como eu gostaria de ser cuidado por alguém? E quais são as causas espirituais que causam a demência? Por que isso acontece com um familiar que eu amo? O que eu posso fazer para ajudá-lo, para lidar com essa situação? Sem a intenção de ter respostas definitivas, o Dr. Luiz Gustavo também sugere algumas reflexões sob a ótica da doutrina espírita, sobre o tema da dor e do sofrimento. O adoecimento físico ou mental é, por um lado, o cadinho da regeneração e da cura do espírito. Por outro lado, é um estado momentâneo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina a importância da paciência e da compreensão com esses momentos de dor, porque são oportunidades de despertamento. A vida tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, como diz no Evangelho, que são alfinetadas, que nos provocam dor, mas também nos convidam a olhar para os deveres impostos nessa vida e nas compensações futuras. Os momentos de adoecimento podem representar sinalizações de aprendizados para todos, reajustes familiares, a necessidade da abnegação de um filho para cuidar de um pai, o reconhecimento e a gratidão que nós precisamos ter. Podem também nos lembrar da fragilidade do corpo físico, da nossa finitude, nos levando a enxergar os valores espirituais e morais, acima de tudo, em detrimento daqueles em que o materialismo só tenta sobrepujar o âmago do espírito. Enfim, todas essas experiências podem ser motivos para o nosso despertar espiritual e para também nós percebermos que nós somos interdependentes uns dos outros, mostrando que o nosso futuro depende da solidariedade entre todos. O adoecimento, mesmo que seja muito limitante, jamais apaga em nós o que nós fizemos de bom para os nossos semelhantes, o nosso legado, aquilo que deu propósito à trajetória das nossas vidas.
porque, como lembra o Dr. Luiz Gustavo, a morte nunca será o fim, é sempre um recomeço. E nós sempre vamos continuar convivendo e amando aqui e agora e na eternidade com todos os nossos queridos familiares. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu gostaria de fazer um convite especial a todos neste momento, que para todos aqueles que estejam em busca de um sentido para as suas vidas. Aqueles que estão neste momento trabalhando com os seus problemas existenciais, estão enfrentando essas questões. Os que se sentem solitários, os que se acham incompreendidos, desvalorizados, desprestigiados pelo meio em que vivem. E também os que estão simplesmente sem rumo, vivendo a cada dia todas as experiências e sensações proporcionadas pelo status social ou financeiro, sem contudo encontrar a alegria de viver.
creio que, de certo modo, todos nós, em menor ou maior grau, nos sentimos em uma dessas situações alguma vez na vida. Ocorre que, envolvidos como somos, como ficamos, com as questões materiais, imediatistas, nós gastamos um largo tempo em nossas vidas preocupados com o que nós denominamos os meus problemas. Afinal, temos os nossos problemas, que são tão reais a ponto de absorver todas as nossas potencialidades e de alegria. Será que eles são realmente tão reais assim, a fim de absorver a nossa alegria? Será que, ao focarmos prioritariamente os problemas em nossas vidas, não estamos, na verdade, fingindo de encontrar solução para eles? Será que é real todo esse esforço? Será que não esconde algo a mais? Sim, meus amigos e amigas, o mais certo é que, para conseguir resolver os problemas, é preciso, na maioria das vezes, mudar o nosso foco, parar de centralizar a atenção somente na nossa pessoa. Que tal nos voltarmos um pouco para o nosso semelhante, para o nosso próximo? Outro dia eu recebi uma mensagem muito oportuna que demonstra muito bem o quanto podemos ser felizes pelo simples fato de servir ao próximo, de sermos úteis a alguém, e como isto pode nos trazer alegria genuína, mesmo diante das adversidades. E não tem lugar para isso, não tem a ocasião melhor para fazermos o bem. Conta que 2 homens estavam internados no mesmo quarto de hospital. Ambos estavam literalmente acamados, né? Um deles ocupava a cama próxima à janela e tinha autorização do médico para se sentar durante 1 hora por dia diante dela. O outro não podia se levantar da cama, em hipótese alguma. Os 2 homens tornaram-se amigos e conversavam sobre muitos assuntos. E quando aquele que estava perto da janela, né, e usufruía daquele momento ali sentado, a pedido do que ficava na cama, né, ele narrava tudo o que ele via do outro lado. E assim eram todas as tardes. O espectador da janela narrava ao outro sobre o parque que tinha logo em frente, com pássaros, um lago, as crianças brincando com os patinhos, as famílias passeando, os casais namorando, o brilho do sol nas águas do lago e nas folhas das árvores. Então eram narrativas muito gostosas. Até que um dia, né, o homem ao lado da janela faleceu. E o companheiro de quarto pediu à enfermeira para ocupar a cama deixada pelo amigo. E com muita dificuldade, ele esticou o pescoço num dia, o quanto ele pôde, né? Sentado assim muito suavemente declinado na cama, e ele pôde olhar a janela, pela janela. E, para seu espanto, deparou apenas com um paredão de tijolos. Espantado, ele perguntou para a enfermeira do porquê um colega de quarto relatava-lhe todos os dias, com detalhes, as mais maravilhosas cenas.
que ele em sua mente visualizava e que tanto conforto lhe traziam. A enfermeira então revelou que o companheiro era cego, mas que certamente ao lhe retratar todos os dias as formosas cenas, sentia-se muito feliz por estar levando um pouco de alegria e esperança ao amigo acamado. Gente, eu achei tão lindo, essa história, né, figura, que não é impossível de acontecer ou de ter acontecido um dia. Eu acho que vale a pena que nós tentemos, né, vamos procurar ser úteis onde estivermos, para quem for, servir e servir. Esta é a solução para todos os nossos problemas. Eu tenho certeza disso, porque na doutrina espírita, né, todos que procuram doutrina, que fazem tratamentos, que são atendidos, né, na assistência fraterna, recebem esta orientação, né, de buscar fazer um trabalho voluntário, de buscar fazer o bem, dedicar um tempinho da sua semana para fazer o outro, a vida do outro um pouco melhor. E muitos não entendem, mas é a verdade, porque aliás, a grande não, é a terapia mais eficaz, é a terapia do amor ao próximo, é a terapia que o médico dos médicos deixou para todos nós, o Mestre Jesus. Fazer o bem por gosto, né? Para ver o outro feliz, para ver o outro mais consolado, o outro mais leve. Ah, mas eu não posso, já tenho tantos problemas. Sim, nós nunca vamos deixar de ter problemas. Nós nunca vamos deixar de carregar a nossa parte, né, de responsabilidade. E nós sabemos que é a dor, o sofrimento que nos faz evoluir. No entanto, a cruz fica muito, mas muito, muito, muito mais leve quando nós fazemos o bem de coração. E não importa o que, aonde, não importa. Meditemos sobre isso e veremos que servir é a nossa maior alegria. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida, com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Civilização Completa, conforme consta no O Livro dos Espíritos, onde na questão 793 pergunta-se com quais sinais se pode reconhecer uma civilização completa, e os espíritos da codificação esclarecem-nos a respeito, dizendo: vós a reconhecereis, a civilização completa, pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados pelas grandes descobertas e invenções maravilhosas e estarem alojados e vestidos melhor do que os selvagens. Mas apenas tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando tiverdes banido da sociedade os vícios que a desonram e viverdes como irmãos praticando a caridade cristã. Até lá, sois somente povos esclarecidos que percorreram apenas a primeira fase da civilização. E Allan Kardec complementa estas orientações
dos espíritos da codificação, dizendo: a civilização tem seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que origina males específicos próprios dela, desconhecidos do homem no seu estado primitivo. Mas isso não constitui senão um progresso natural, necessário, que já traz em si mesmo o remédio para o mal que provoca. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns males que gerou, e esses males desaparecerão completamente com o progresso moral. Se dois povos chegados ao topo da escala social, o único que pode se dizer civilizado na verdadeira acepção da palavra é aquele em que não se encontra egoísmo, cobiça e orgulho, em que os hábitos são mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência pode se desenvolver com mais liberdade, em que existe mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento são menos enraizados, porque são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagram nenhum privilégio e são as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça é exercida com imparcialidade, em que o fraco encontra sempre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões são respeitadas, em que há menos infelizes, e conclui Allan Kardec, e, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja sempre seguro de não lhe faltar o necessário. E para concluirmos nossas reflexões sobre se na Terra temos alguma região civilizada, trazemos para a reflexão a publicação da redação do Momento Espírita, feita em 8 de setembro de 2025, sobre a pequenez evolutiva dos humanos que ainda provocam guerras entre irmãos aqui na bendita e querida Escola Terra, dizendo: vez ou outra, retorna às mídias um grande temor, a possibilidade de eclosão de uma nova guerra mundial. Basta as ameaças das grandes potências começarem e o mundo se coloca em estado de apreensão. Se tal país entrar em guerra, se outro interferir, aí as coisas se complicam. O temor de que as guerras localizadas ganhem maiores proporções é um dos medos modernos. Afinal, mesmo que seja somente por descrições, notícias e reportagens, temos noção do sofrimento e destruição de 2 guerras mundiais. São suficientes, porém, alguns ajustes aqui, promessas ali, acordos provisórios acolá, e tudo que estava quente se amorna. Por vezes até esfria. Um alívio geral. As economias voltam a respirar, as notícias voltam a falar de esportes, celebridades e outros tantos temas. Então, o assunto guerra já não é mais tão interessante. Não é conosco. É impressionante como lidamos com questões tão sérias. De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, atualmente temos em torno de 120 conflitos armados no mundo. Mais de 30 países envolvidos. Desses números, pelo menos 8 guerras
são de grandes proporções, com enorme número de vítimas a cada dia. O site World Population Review, que traz dados sobre a população de todo o mundo, guarda páginas e gráficos sobre a Terra. Uma delas, em particular, é estarrecedora, o que mostra o mapa mundi todo em cinza e os países que estão em guerra na atualidade ganham destaque com alguma cor. É uma visão assustadora. Se isso não é um mundo em guerra, estamos em delírio coletivo. Vê, por exemplo, o continente africano, praticamente todo em cores, todo em guerra. É muito triste. Vivemos, sim, uma guerra mundial. Fazemos parte deste planeta e, por mais que nossa nação especificamente não esteja em conflito armado com nenhuma outra, não deixamos de ter responsabilidade, não deixamos de fazer parte do mundo. Como podemos saber de tudo que ocorre com nossos irmãos e pensar, ainda bem que não é comigo? Como podemos permanecer os mesmos? Como conseguimos nos manter indiferentes? Toda a guerra é mundial, pois demonstra imaturidade de todos nós, habitantes desse planeta. Como o mundo desenvolvido pode abandonar um outro continente sem estender a mão? Sem atendê-lo em suas necessidades primordiais? Isso nos fala de um mundo desenvolvido, porém, ainda não civilizado. Os espíritos do bem nos asseveram: credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Por que vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houveres banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. E conclui a redação do Momento Espírita. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Pensemos nisso, pensemos uns nos outros, deixemos a nossa concha de egoísmo e abramos o coração para novos tempos. Amigas e amigos, o nosso estágio evolutivo atual, moral e espiritual ainda está demorando muito para entrar em consonância com as leis eternas, imutáveis e incorruptíveis criadas por Deus nosso Pai. Entretanto, Deus nos ama sempre. Há 2025 anos enviou-nos o seu representante direto, que encarnou entre nós, Jesus, o Cristo de Deus, para nos ensinar e exemplificar o que devemos fazer para crescermos e evoluirmos mental, moral e espiritualmente. O que foi confirmado então pelo Consolador prometido, a doutrina espírita em 1857, através de Allan Kardec. Entretanto, ainda pouquíssimos de nós estamos efetivamente colocando tudo em prática no dia a dia da vida. O progresso dos mundos não para. Então, ou crescemos pelo amor, ou cresceremos pela dor. Disse o Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier no livro Plantão de Respostas Pinga Fogo 2. Por volta de 2057, estaremos no mundo de regeneração. Então, meus amigos e amigas, está em nossas mãos a escolha dos caminhos a serem percorridos por todos nós. Convidamos a todos para trabalhar, fazendo sempre o bem, sem olhar a quem, sem questionamentos,
seguindo sempre os ensinamentos e exemplos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço. Fiquem com Deus. Nós estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.